Oi, boa tarde, turma. Vamos aqui para mais uma aula de Psicologia da Educação. Hoje a gente vai ver sobre desenvolvimento humano. A gente vai ter essa disciplina online, né, devido a tudo que está acontecendo, até por segurança de vocês. Mas depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as teorias do desenvolvimento humano, estou à disposição, falem comigo lá no WhatsApp, podem mandar que a gente vai estar tirando as dúvidas. Mas vai estar bem, já está bem elaborado, bem dividido nos slides, e eu vou estar tentando também aqui ser bem didática, bem prática, para facilitar para vocês, tá certo? A gente vai iniciar falando, né, sobre o porquê estudar o desenvolvimento humano. Na área da educação, a psicologia ela vem com a finalidade de observar, de descrever como é que explicar essas mudanças que são vividas pela criança, né? Que são mudanças durante a fase do desenvolvimento, tanto desde o nascimento até, e aí a mudança ela vai acontecendo até a nossa fase adulta, velhice, enfim. Nós passamos por mudanças em diversas etapas da vida, e aí a psicologia do desenvolvimento vem com essa finalidade de estudar e descrever. E dentro da educação é importante nós entendermos isso, por quê? Principalmente dentro da educação infantil. Porque nós lidamos com crianças de todas as idades, faixas etárias, a gente precisa entender, conhecer e perceber de que forma elas estão aprendendo, como elas compreendem o mundo, como elas percebem, como é que elas aprendem, para que a gente possa ser muito mais eficiente naquilo que a gente está fazendo, tá bem? Então, as diversas formas, essas diversas teorias, esses diversos teóricos, eles trouxeram, eles buscaram demonstrar sobre diversas perspectivas, né, essas questões, ou seja, eles trouxeram questões culturais, fisiológicas, emocionais, sociais, tudo isso perpassa o desenvolvimento humano. Então, esses teóricos que nós vamos ver aqui, e mais outros que também não vão estar aqui, né, a gente não consegue, são muitas teorias e a gente não consegue abarcar tudo nisso numa aula, a gente escolheu alguns que são mais falados, talvez, principalmente dentro da área da educação. E aí vocês vão estar vendo isso, mas a gente vai ver como essas teorias, algumas se conectam, outras são mais diferentes, mas como tudo isso é muito importante para nós, tá bem? O desenvolvimento humano, ele acontece a nível físico-motor, né? Ou seja, a criança ela nasce, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, as suas capacidades físicas, motoras, vai havendo uma maturação, ou seja, um amadurecimento neurológico também, ela vai aprendendo a andar, engatinhar, tudo isso ela vai experimentando o mundo dessa forma e ele vai se desenvolvendo, ela vai mudando a postura, ela vai crescendo e tudo isso vai mudando. Então, há um desenvolvimento físico-motor, há um desenvolvimento cognitivo, né, que é o raciocínio da gente, a abstração, a forma como aprende as coisas, como compreende o mundo. A criança ela vai percebendo o que é distância, o que é real, o que é simbólico, o que é imaginário. Então, tudo isso a gente vai perceber, né, nessas teorias. Nós vemos o desenvolvimento afetivo também, que ele vem falar do modo como integra as suas vivências, e o social, que é na relação com os outros. E no decorrer da história, esses modelos de desenvolvimentos, né, eles têm teorias inatistas, ou seja, o homem já nasce com algumas características que são condições biológicas dele, né, na maturação são características hereditárias do homem, e aí pode haver em algumas pessoas algo diferente? Pode, né, pode haver exceções de algum tipo de desenvolvimento não ocorrer, mas isso vão ser as exceções. Na regra, nós nascemos com características que são inatas do nosso desenvolvimento e que elas vão ocorrer. Teorias ambientalistas, né, que vai falar que o ser humano ele é condicionado pelas experiências decorrentes desse contexto familiar, socioeconômico, cultural, ou seja, das suas relações com o ambiente, com o que está ao entorno. E as teorias interacionistas, ou seja, é uma construção de conhecimento que acontece a partir da interação do sujeito com o meio e das suas ações sobre o mundo. Ou seja, o sujeito ele interfere no meio e também esse meio interfere no sujeito. Há uma interação, né? E aí vamos ver aqui nesses teóricos, que é importante eu coloquei aqui, que é Piaget e Vygotsky, que são considerados interacionistas, as suas teorias, né? E a gente vai começar sobre o desenvolvimento cognitivo que Piaget fala, tá? Jean Piaget,
Ele busca compreender a gênese do conhecimento e postula que o desenvolvimento consiste no avanço de formas inferiores do desenvolvimento para formas mais complexas. Ou seja, há um desenvolvimento que ele vai ocorrendo de forma onde o indivíduo ele vai passando de uma forma mais inferior para uma forma mais complexa de um desenvolvimento. De acordo com Piaget, as crianças elas possuem um papel ativo na construção do seu conhecimento. Ou seja, eles não são seres passivos de conhecimento, onde alguém vem e simplesmente vai ensinando algo e colocando algo. Não, a criança ela vai participando ativamente desse processo, e aí ele dá o termo disso chamado construtivismo. Né? O construtivismo ele ganha destaque no trabalho de Piaget. Construtivismo é um método que procura instigar a curiosidade, né? Através de quê? O aluno é levado a encontrar resposta a partir dos seus próprios conhecimentos e da sua interação com a realidade com seus colegas. Ou seja, eu instigo o outro a procurar entender, a questionar, né? Lembra muito Sócrates, né? Quando ele fazia as perguntas lá do porquê, o que é o amor, e ele instigava a perguntar, a questionar. Enfim, Piaget ele leva a isso, a que o sujeito ele seja participativo no seu conhecimento, ele seja ativo. Piaget ele considera que o processo de construção do conhecimento ele vai se iniciar com um desequilíbrio entre o sujeito e o objeto. Né? Vamos entender o que é isso, né? Para ele, a origem do conhecimento ele se dá como? Por partes do sujeito envolve dois processos complementares, por vezes simultâneos, né? Acontece ao mesmo